Olá, boa noite. A gente já entrou tá ao vivo já. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Elô. Boa noite, Patrícia, Kiara, Franciele. A Cláudia já está entrando aqui. Já vou chamar a Cláudia para entrar com a gente. Ah, a Cláudia está entrando aqui. Oi, Cláudia. Oi, tudo bem? Tá com a câmera virada. Sim, aham. Os ajustes agora. É, agora os ajustes ao vivo mesmo, é assim. Isso. Tudo bom, Rose? Tudo jóia. Vocês puderem. Aí, acho que fica melhor, porque daí enquadra vocês dois melhor. Isso. Ah, tá. Boa Puderem noite, Rose. apatar. Tudo bem? Boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, Sim, perfeito. ótimo. Acho que o pessoal também está ouvindo. O pessoal, se puder dar um toque aí, dizer que tá tudo ok. Oi, Pamela. Oi, Alan. Tá tudo ok? O áudio, vocês estão ouvindo? Eu acho que tá tudo certinho. Se não tiver tudo certinho, daqui a pouco alguém reclama aqui. Isso. Então vamos lá, vamos começar então. Essa é mais uma live que a gente está fazendo aqui no canal do Pitt Hopkins, né? Dessa vez a gente trouxe uma família Pitt Hopkins para a gente ouvir um pouquinho da experiência. Eu queria só de novo lembrar todo mundo que a gente agora também está com um canal no YouTube, então quem perder a live aqui ou quem não puder assistir, né? Se tiver alguém que queira assistir, a gente também está passando tudo lá para o YouTube. Tá certo? Então eu vou fazer uma breve apresentação minha aqui, porque nem todo mundo me conhece, né? Então eu sou a Rosiane, sou mãe da Isadora, de 6 anos, e mãe da Melina, de 2 anos, que tem Pitt Hopkins. A Melina foi diagnosticada em fevereiro do ano passado, em fevereiro de 2020. E aí, desde então, a gente se juntou, assim como a Cláudia, né? A gente se juntou lá no grupo do WhatsApp com as outras famílias. E aí a Andrea teve a ideia de fazer, a Andrea, mãe da Maria Flor, teve a ideia de fazer esse Instagram para a gente divulgar um pouquinho mais. E aí a gente acabou entrando e estamos aqui tentando ajudar nessa divulgação. E hoje a gente vai conversar então com a família do Rafael, com a Cláudia e com o Marciano. Eles são, desculpa, eu falei, é isso mesmo, eles são os pais do Rafael, de 12 anos, né? O Rafael, que tem Pitt Hopkins, e o Gabriel, de 15 anos. Isso. Certo? Vocês me corrijam aí se eu falar alguma coisa errada. Ok. E o tema da live é desafios e experiências na vivência Pitt Hopkins. A Cláudia, vocês querem que eu apresente vocês ou vocês querem se apresentar? Pode ser? Pode ser. Então tá, jóia. Vocês querem se apresentar? Queremos, então. Então fiquem à vontade. Pode se Boa apresentar. noite a todos. Muito obrigada. Primeiro, né, Rose, por essa oportunidade de estarmos aqui. Para a gente poder partilhar um pouco da nossa história, da nossa vida. Então, eu te agradeço imensamente. Agradeço a todos que estão já nos acompanhando. Muito obrigada e boa noite. Que Deus abençoe a cada um. Eu sou a Cláudia, sou professora, sou mãe do Gabriel, de 15 anos, e do Rafael, vai fazer 12, né? Dia 7 de abril, já Uhum, está com 12 praticamente, né? Que tem a, praticamente. isso, que tem a síndrome de Pitt-Hopkins. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa nossa experiência como família com ele. Boa Sim. noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né, a essa live. É um prazer enorme, imenso estarmos aqui, né, para podermos divulgar um pouquinho a respeito da nossa experiência, né, como pais. E é sempre um crescimento para, né, todos nós.
E eu me chamo Marciano, né, eu sou militar, né, trabalhamos aqui, né, no quartel em Cristalina, né, estado de Goiás, e já tem mais de 16 anos que nós estamos por aqui. Então, é uma satisfação estarmos juntos aqui para trabalharmos um pouquinho a respeito, né, dessa síndrome que nós fomos escolhidos como os pais, né, para sermos pais do Rafael, e é uma dádiva de Deus, né, que possamos então dar o nosso testemunho, o nosso pequeno exemplo, mas na construção do bem comum, do bem, né, da sociedade. Sim. E vocês são de Goiás, né? Moram em Goiás, na verdade, vocês são de Minas, do Triângulo Mineiro, né? Isso, nós Moram. somos de Araguari, Minas Gerais. Abraço aí para minha mãe, que já vi que está participando, dos meus familiares, dos familiares do Marciano também, toda a nossa família já está ligadinha aí. Abraço para vocês, nossos familiares queridos, saudades, né? Porque tanto tempo que nós não vamos para Minas Imagino. Gerais. Então, um abraço para todos, de Araguari, Minas Gerais. E nós somos mineiros, mas moramos aqui em Goiás desde 1999, né? Aqui em Cristalina desde 2004. Certo. E eu queria também agradecer vocês. Eu acho que eu acabei esquecendo de agradecer. A gente que agradece vocês. Quando a gente mandou o convite lá no grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp com as 37 famílias diagnosticadas aqui no Brasil. A Cláudia prontamente disse: não, a gente quer partilhar a nossa experiência. E a gente fica muito feliz porque é gostoso ouvir, né? A gente gosta de ouvir a experiência de todo mundo. E a Cláudia tem uma experiência muito bacana, que o filho já está com 12, né? Minha filha com 2 anos, a gente está começando, então é legal ouvir, né? Isso. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, então, com relação à gestação, né? Como que foi a gestação, como que foi o parto, se teve alguma intercorrência, até a parte de quando vocês começaram a perceber que o Rafael tinha algum atraso, ou perceberam que tinha alguma diferença para o irmão, né? Já que tem um irmão mais velho. Isso. Bom, o Rafael nasceu em 7 de abril de 2009, né? E ele é o segundo filho, temos o Gabriel de 15 anos e o Uhum. Rafael é o irmão mais novo, temos os dois. A gravidez, ela ocorreu planejada, né? Nós desejávamos, né, ter o segundo filho. No primeiro trimestre da gravidez, aconteceu um sangramento, né? Então, assim, foi no segundo mês É. de gestação aconteceu um sangramento. Mas Sangramento foi normal, né? normal, É comum, é comum. comum, normal, né? Assim como já ouvi relatos, né, de que possa acontecer isso com qualquer gravidez. Mas aí fiquei em repouso, coisa normal, e transcorreu tudo bem. O parto foi parto cesárea, tudo tranquilo também. E depois, com 6 meses mais ou menos, a gente começou a ver que ele tinha um certo atraso assim, em relação ao irmão mais velho. Nós temos nós pais, vocês vão concordar comigo, às vezes a gente tem a mania de comparar os filhos, né? Compara o mais novo Sim. com o mais velho. E eu tenho uma agenda que eu anotava tudo, né? Anotei tudo do Gabriel, quando a primeira vez que virou na cama, a primeira vez que sentou, todos aqueles Nossa, avanços. Eu tenho tudo que anotado. organizada. Então, assim, a gente comparava, né? E a gente via que o Rafa tinha, né, o pescocinho molinho, ele não sentava, ele demorou para virar na cama, que é eu acho que as primeiras coisas que a criança faz, né? Quando vira ali na cama, né? E depois senta, fica com o pescocinho durinho, assim, né? Já com aquela força, né, no pescoço. Ele tinha esses atrasos, né? Então a gente começou a perceber isso com 6 meses. E aí a gente Uhum. começou a investigar, né? Só que foi uma longa jornada, né? Depois nós Sim. vamos, né, falar sobre essa longa jornada. Mas, né, até Mas aí aí, né? você, Pode falar. até aí, assim, era só um atraso, uma preocupação de mãe, mas aí depois vocês começaram a ir no médico, vocês foram no pediatra, o pediatra encaminhou para o neurologista, como que foi? Como que Isso. vocês chegaram depois né, começar as intervenções, começar as terapias?
Isso, primeiramente era no pediatra normal, né? A gente ia lá, falava, alguns pediatras falavam, não, ele não tem nada, tá tudo dentro da Uhum. normalidade. Aí outros já falavam, não, tem um atraso, né? Até teve um pediatra que falou assim, eu acho que ele tem algum problema. Então isso já despertou, né, aquela luz assim em nós. Aí nós procuramos, no primeiro momento, uma neuropediatra, a doutora Nívia, em Uberlândia, e ela já foi nos indicando, assim, a PAI já nos indicou o SARA, né, que depois nós vamos falar sobre essa questão da nossa jornada lá no SARA Uhum. Kubitschek, em Brasília. Então aí nós começamos a investigar, aí com esse encaminhamento, né, da doutora Nívia de Uberlândia, neuropediatra, nós fomos para o SARA. Aí chegando na rede SARA Kubitschek, em Brasília, lá começaram a investigação, né? Vários exames foram feitos, cariótipo, muitos, né? Tem até uma relação aqui que eu falo, cada É nome, né? uma... mas deve ter todos que a gente também faz, assim, eletroencefalograma, ressonância Isso, magnética. Como é, ele começou a investigação um pouco mais tarde, talvez não tenha feito erros inatos de metabolismo, mas enfim, é uma série de exames que a gente faz, uma bateria, para ir até isso, descartando algumas coisas, né? justamente. E aí todos esses exames que nós fazíamos lá no SARA, tudo normal, né? Até que chegou um ponto. Cláudia, Oi? deixa eu só te perguntar uma coisa. Qual que é a distância de Cristalina para Brasília? 130 quilômetros. Ainda bem que não é tão longe, né? É, Como São José dos Campos para São Paulo, assim, mais ou menos. É. isso. Aí isso, porque realmente a gente vai muito para lá em relação a Uhum. médicos, tudo, né? Quase tudo em Brasília. Bom, aí continuou, né, a nossa jornada lá no Sara Kubitschek, até que chegou um ponto que o geneticista nos falou, né? Vocês devem procurar o exame exoma, porém na Uhum. época, né, quando ele nos indicou esse exame, não fazia lá na rede Sara. Então, aí nós procuramos depois, né? Assim, até ele Uhum. falou, até a gente tomar a atitude, a iniciativa de fazer o exame também, foram alguns meses, né? Então parece que até que a ficha cai, né? Aí a gente foi É. amadurecendo a ideia, aí até que a gente começou, né, a procurar e procuramos, né, o plano de saúde e fizemos o exame exoma, no qual detectou, né, a síndrome de Pitt-Hopkins. Mas antes aí você tem uma outra saga que é assim, né? Começou a fisioterapia, ele Sim. começou a fazer, né? Ele começou ali. Eu queria que você falasse um pouquinho mais assim com relação à fisioterapia, as terapias que vocês fizeram, quando que ele começou a andar. Eu tô falando isso só porque, gente, é o seguinte, é que ele só foi ter o diagnóstico com 9 anos. Então, só Isso. para vocês terem uma ideia, assim, do longo trajeto que eles tiveram, né? Assim, parece que, foi de um dia para o outro, foi lá no Sara, tal, mas não. Foi uma busca muito grande. Vocês começaram as fisioterapias, né? E daí eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente sobre isso. Assim, inclusive, voltando um pouquinho, a questão do parto do Rafael, aquele teste Apgar dele, ele deu, Deu. inclusive, foi 9 e 10, né? A Uhum. nota que ele recebeu. Então, assim, nós tínhamos o Rafa como, né, nos padrões de normalidade, Uma né? criança típica, né? Isso, exatamente. Então, assim, como a Cláudia falou, a partir do momento que a gente percebeu que ele tinha, assim, um certo atraso com relação ao irmão, então começou a nossa saga, né? E a gente começou, então, como ela disse, a partir dos 6 meses de idade e tudo. Então, aquela preocupação que nós sempre tínhamos como pais era assim, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer Uhum. agora para que eu não me arrependa no futuro, né? Eu pensava sempre comigo assim, que eu não queria chegar lá na frente e pensar assim, poxa vida, um profissional virar para mim e falar assim, poxa, você deveria ter feito isso com seu filho quando ele estava com 2 anos, com 1 ano, e Sim. você não É. fez, por isso que ele não conseguiu desenvolver, né? Então, essa era uma preocupação nossa. Então, a saga que nós tivemos, e os médicos disseram, olha, independente daquilo que o seu filho tenha, do Uhum. nome,
né, da doença, ser uma doença, né, genética e tudo. Então, independente de fechar essa questão de diagnóstico, a gente tem que trabalhar com ele estímulos. Quanto Sim. mais estimular o seu filho, melhor. Então, essa era a nossa meta, né? Trabalhar sempre estímulos com ele. Então, a indicação primeiro então, foi a fisioterapia, né? Porque ele não tinha força nas perninhas, aquela coisa toda. Então, mesmo antes dele andar, nós já começamos esse trabalho de fisioterapia, fizemos fisioterapia com ele. Num primeiro momento, foram 2 anos de fisioterapia, né? Num primeiro momento, né? Então, E fazia fisioterapia todos os dias? era 3 vezes na semana. 3 vezes na semana? 2 vezes na semana. Mas a fisioterapia era em Cristalina mesmo, não era lá no Sara, não. Não, Sim. era em Cristalina aqui. Até Isso. inclusive mandou um abraço aí para André. André está perguntando se o Rafael faz, né, terapia, fisioterapia na PAI. Sim, Andréia, ele e os demais. Ele, quando em 2012, né, ele tinha 2 anos e pouco, ele foi, já percebemos, né, um pouco antes também disso, que ele tinha algum atraso, esse atraso cognitivo global. Então nós já procuramos. Então nós procuramos, primeiro foi a fisioterapia, como o Marciano está falando. Então ele fez a fisioterapia era aqui mesmo, era pelo plano de saúde, né? Era 2 vezes na semana. Então foi um momento muito bom da vida dele. Então ele desenvolveu muito nessa fisioterapeuta, né? Principalmente a questão da marcha. E também ele já ingressou na PAI, né? Então ele começou na PAI. E lá na PAI ele fazia também atendimento de fisioterapia, né, os atendimentos, né, terapia ocupacional. Então ele já começou também esse tratamento na PAI, que nos ajudou muito, né? Então foi muito bom também esse ingresso dele na PAI. E aí foi isso aí. Então sempre, como o Marcelo falou, sempre a gente correndo atrás, né? Então, o que a gente pode colocar o Rafael? Então, exemplo. Natação, teve uma época que eu falei, não, vamos colocar ele na natação, que ele vai desenvolver a natação. Então aí nós colocamos ele na natação, eu entrava na piscina junto, porque não podia ser ele sozinho, então não tinha assim, aquela adaptação para uma pessoa especial, né, essa escola de natação. Então eu tinha que entrar junto, eu entrava, então ele desenvolveu muito, tanto é que hoje ele nada, ele entra na piscina e mergulha, né, e vai embora. Então, assim, eu sempre fui muito preocupada com essa questão mesmo, de não ficar parada, né? Então, eu sou muito, assim, realmente agitada nesse sentido, e ele nunca ficou parado, né? Então, sempre, o primeiro esporte que ele fez foi a natação. Depois, falando de esportes, né? E depois da natação, ele fazia ecoterapia na PAI, até antes da pandemia ele fazia, né, a ecoterapia, só realmente parou com a ecoterapia por causa da pandemia. Então ele fez muito tempo a ecoterapia, recomendo, viu gente? Ecoterapia é maravilhosa, é uma terapia que vale a pena e a gente vê o progresso realmente do filho. Ele fazia ecoterapia pela PAI aqui de Cristalina. E ultimamente, né, antes também da pandemia, ele fazia judô, né, então nós colocamos ele no judô também. Legal. Então, assim, sempre correndo atrás, sempre fazendo o que podia, né, fazer por ele, a gente faz, né? E juntamente com a fisioterapia, ele começou também a fonoaudiologia, né? Ele fazia fonoaudióloga, então ia também uma vez na semana, teve uma época. E agora a nossa luta ainda é essa, né? Ele está com a fonoaudióloga, né? Doutora Iarine, que eu acho que está nos acompanhando também. Então, essa é a nossa luta, né? E graças a Deus, nós vamos conversar muito ainda sobre isso, né, Rose? Dos avanços dele, né? Sim, sim. Sim, mas aí vamos só voltar então só um pouquinho para a questão do diagnóstico, né? Que daí Sim. então vocês foram lá no Sara, foram acompanhando no Sara até que o geneticista do Sara falou assim, olha, aqui a gente chegou no limite, aqui não, a gente não vai conseguir o diagnóstico dele, mas é importante que vocês tenham esse diagnóstico. E aí recomendou vocês irem atrás de um geneticista ou neurologista para pedir o exoma.
certo? Isso. E aí Isso. vocês foram com a doutora Ellen, que acabou de entrar aqui, a Ellen Siqueira, lá de Brasília, neurologista que todo mundo Isso. adora. Sim, um abraço, doutora A Ellen. Andrea também adora a doutora Ellen, daqui a pouco ela vai falar aí. Isso, um abraço para a doutora Ellen, né? Nos ajudou, é É, um anjo na nossa vida também, porque realmente foi isso aí, né, Rose, com o aconselhamento do geneticista, né, de fazermos o exoma. Nós procuramos então a neuropediatra, né, de Brasília, a doutora Ellen, e ela solicitou o exame. Aí nós fomos então fazer o exame. Só que pensam que foi fácil? Não foi fácil. Não, porque porque na época o plano é, de saúde não cobria, né? Então, assim, eu queria que vocês falassem um isso. pouquinho também da questão do relatório médico, da importância do relatório médico, né? Bem embasado Isso. para vocês conseguirem aí o exame que vocês precisavam. Exato. Então, assim, um relatório médico, ele tem que ser muito bem embasado, né? Então, o profissional que fez esse relatório colocou a necessidade de aconselhamento genético, Uhum. né? Então, assim, é no sentido assim que o casal queira ter mais filhos e tal, então nesse sentido para saber se uma próxima gravidez, uma próxima criança poderia também ser acometida, né, Síndrome. com essa síndrome. Então, foi colocado então a questão do aconselhamento genético e aí nós entramos então com um processo, né, administrativo pelo plano de saúde e aí foi aceito, né, nós conseguimos então, porque na época, né, foi em 2018 que nós conseguimos assim o diagnóstico, né, fechar o diagnóstico, conseguimos então o resultado do exame, então assim o valor ainda era muito alto na época ainda desse Sim. exame. Então o plano de saúde então com esse processo e com esse aconselhamento ele autorizou que nós fizéssemos então esse exame e graças a Deus, né, por meio desse exame nós conseguimos então o resultado, né, fechou o diagnóstico dele, né? Então, assim, para saber realmente o que que meu filho tem, né? Então, conseguimos com isso. A Andrea está comentando aqui também que o relatório médico é fundamental, né? E a doutora Ellen é ótima no relatório. É muito difícil a gente encontrar um médico que tenha uma disposição boa, assim, para fazer um relatório bacana, né? Porque a gente Verdade. precisa de um relatório muito bem fundamentado para poder conseguir as coisas com plano de saúde, né? Porque o que tem disponível no plano de saúde, infelizmente, ainda não cobre todas as necessidades de doenças e síndromes que a gente tem, né? Principalmente essas Isso. questões mais raras. Exatamente. Mas, E a é, doutora Ellen, ela é uma pessoa, assim, formidável, né? Porque a experiência que ela tem e também a sensibilidade que ela tem para lidar tanto com os pais como com o paciente e também nesse incentivo também, né, de nos ajudar no direito que a gente tem, no caso, questão sim, sim. do plano de saúde, né? Inclusive ela se dispôs também a ligar para o pessoal da administração também, né, os médicos da administração aqui né, da instituição onde eu participo, onde eu trabalho, tudo, para que pudesse esclarecer bem mais, né, essas questões. Então, foi fundamental para que o trabalho, né, pudesse ser feito, para que o exame pudesse ser feito. Foi formidável isso, né? Mais uma vez, o nosso Sim. muito obrigado, doutora Ellen, pelo seu apoio. Sim, e aí eu queria que a Cláudia contasse lá por que que ela também queria tanto esse diagnóstico, né, Ah, é. Cláudia? Porque é assim, É, porque eu perguntei, a pergunta foi o seguinte para a Cláudia, assim, como que foi receber esse diagnóstico? Eu vou fazer de novo a pergunta, como que foi receber esse diagnóstico? foi assim, um alívio, né? Até quando nós fizemos a prévia, nós rimos dessa parte, né, Rose? Porque Sim. as pessoas nos perguntavam, né? Sempre, o que que ele tem? Aí você ficava assim, ah, não sei, né? Era chato falar, não sei. Então a gente às vezes falava, eu até estava lendo aqui, Rose, aquele nome que eu não consegui lembrar, né? Ah, Então era um nome antes, né? Era uma suspeita encefalopatia não progressiva. Então a gente falava isso para a pessoa falava assim, ah, beleza. Ele não ok. entendeu nada, né? É, ok, eu não entendi nada.
Mas aí, então, era uma forma assim, ele tem encefalopatia não progressiva. Ok, ponto final, né? Ali terminava o assunto. Mas com o diagnóstico fechado, foi bom porque aí a gente explicava, olha, ele tem uma síndrome, né, que chama síndrome de Pitt-Hopkins, que é uma alteração cromossômica, né? Então, assim, aí a gente conseguia explicar, né, melhor o que ele tinha. E para nós foi um alívio, porque quando nós, né, fomos no retorno com a doutora Ellen, o que ela diz para nós? Cláudia, não muda nada. A questão é que agora vocês têm o nome do que ele tem, que é síndrome de Pitt-Hopkins, mas não muda nada. O que vocês fazem com ele está tudo certo. São as terapias que estão sendo feitas, que foram feitas até hoje, é isso aí, tá tudo certo. Então, assim, só continuamos, né, a fazer o que já era feito. E foi realmente, a palavra foi essa, foi o alívio, né, de descobrir o que Sim. ele tinha, que é a síndrome. Porque dúvida, assim, eu acho que chega um momento. Eu também não tinha muita dúvida que a minha filha tinha alguma coisa, né? Se apesar das pessoas, né? A gente até conversou, falei, apesar das pessoas falarem assim, ah, não, é coisa da sua cabeça, tal. Às vezes eu falava assim, gente, eu realmente gostaria que fosse É. coisa da minha cabeça, né? Porque assim, eu não sou daquela mãe excessivamente preocupada, assim, né? Eu sou mais tranquila. Então, se eu estava preocupada é porque aí eu não achava que eu estava errada, mas enfim, né? Eu não ficava brigando também com as pessoas. Mas, Cláudia, teve uma pergunta aqui que veio assim, por que que demorou tanto para receber o diagnóstico? Eu acho que é aquela questão do exame mesmo, né? Porque É, assim, vocês começaram a investigação cedo, né? E aí eu até foi. queria trazer uma informação aqui que a gente conversou, mas eu não tinha informação, agora eu peguei. Que é a questão do acesso ao exame mesmo. Eu não sei se seria isso, essa Isso. resposta, né? Porque Isso. eu, e aí o que eu queria trazer é que assim, ó, os diagnósticos de Pitt-Hopkins de 2010 foi o primeiro diagnóstico até 2017, a gente tinha aqui no Brasil 11 diagnosticados. Em 2018, só no ano de 2018, nós tivemos mais 11 diagnosticados. Então, realmente, o acesso aos exames, né, para diagnóstico, assim, eram mais difíceis mesmo. E como eu comentei com vocês, assim, o valor não era nada acessível, né? Vocês também sabem. Hoje em dia já está um pouquinho mais acessível, mas ainda é caro, né? Isso. Foi justamente porque quando a gente começou essa investigação com exames, foi em agosto de 2012, que até tem aqui, né? Foi admitido no SARA em agosto de 2012. Então, Sim, de 2012 até 2018, nesses 6 anos, nós ficamos fazendo outros exames, né? O SARA. Só que aquele negócio Pô, também, o SARA não é, você não vai lá todo mês, é de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, né? Igual eu falo, é um excelente hospital, né? Uma excelente rede de atendimento. atendimento. Só que não é aquele atendimento que você vai lá todo mês. Então a gente ia lá de 4 em 4 meses, 6 em 6 meses. Então cada vez que a gente ia, fazia um exame, dois, três. Então, né, de agosto de 2012 até 2018, que foi quando ele fez o exoma, foram feitos vários exames e só dava normal, tudo normal, normal. sim. Até que em 2017 para 2018, o geneticista indicou, né, o exoma. Foi, né, aí que acendeu a luz, né, para gente, opa, então vamos lá, vamos seguir para esse exame, né? Que era o exame top na época, né? Hoje deve ter Sim. outros até mais sofisticados, né? Mas ele falava, ó, esse exame aqui nem faz, né? Na rede Sara nem fazia, porque falou, esse é o exame top dos tops de exame Uhum. genético. Então, eu falei, então tá, então vamos lá procurar. E quando a gente procurou, ele custava o quê? 16 mil? Era. 16 mil particular, né? Então, É, aí ele falou, meu Deus, que exame caro, né? Então, ele começou também, né, toda a questão da luta, né, do processo que a gente teve que, para o plano de saúde aprovar. Teve liberar, mais né? essa, né? Liberar o É. exame. Então, as coisas, infelizmente, não são assim, né? Não se resolvem muito rápido, né? Então,
Tem uma Não. certa burocracia, né? E nessa burocracia, mas é igual eu falo, graças a Deus que nós não ficamos esperando o resultado do exame, esperando o que ele Sim. tinha, né? Então, ao passo que os anos iam passando, né? A gente ainda não tinha uma resposta do diagnóstico, ele estava fazendo normal, ele estava fazendo as terapias dele, né? Ia para a PAI, ia para a escola regular, nós vamos falar sobre isso. Uhum. Então, né? Então, graças a Deus, né? Nós conseguimos, né? Ir trabalhando com ele desde pequeno. É interessante assim, como ele não tinha assim um diagnóstico fechado, como ele não tinha assim por exemplo, o exame dava lá normal. Não, com relação a esse exame deu normal. A gente não ficava parado, né, esperando, falando, não, É. então meu filho é normal. Não, porque clinicamente, né, os médicos diziam que clinicamente ele tinha um atraso É, global no andar, no pronunciar as palavrinhas e tal, que foi com muita dificuldade também. Então a gente observava, né, que o atraso dele era global. Então, assim, Uhum. clinicamente a gente percebia e a gente tinha esse diagnóstico clinicamente que ele tinha esse atraso. Então, era Sim. trabalhar estímulos o quanto antes com ele, né? Então, a gente agora tentando fechar um diagnóstico, um nome para a doença dele, né? Para o mal que, sei lá, né? Né? Tava tentando Para fechar característica, né? Assim, exatamente, você tinha características nele ali, você tinha um diagnóstico clínico que ele tinha assim um exato, atraso, mas exato. não tinha um nome exato do que era, né? Do que era. E, Então, e, a, e a- o nessa que é, busca, uhum. E uma das questões do Pitt Hopkins, assim, que eu acho que é uma das dificuldades, né? Ela é porque eles até têm uma característica facial, né? Então tem umas dismorfias assim, mas é tão leve, é tão sutil que é muito difícil até do profissional perceber, né? sim, Eu quando fui na geneticista, ela bateu o olho na Melina e percebeu. Aí ela me falou: você percebeu que ela tem isso, isso, isso? Aí, nossa, sim, eu percebi, mas não parecia que era nada diferente, né? Então, é, assim, é diferente de uma síndrome que tem uma característica mais forte, assim, facial, né? Que daí o geneticista, ou até mesmo o pediatra olha e fala, olha, essa criança talvez tenha alguma síndrome, né? Eu isso. é queria muito só, sutil. é bem sutil mesmo. Aqui, só lendo um comentário da doutora Ellen, ela falou que, peraí, as terapias devem ser iniciadas assim que se percebe o atraso, mesmo antes da definição, né? Mesmo antes de Isso. você ter o diagnóstico, independente, quando existe essa demanda pela terapia, né, é importante que a gente procure, é muito importante que não entre na negação, né? Porque o tempo passa, né? A gente não pode Isso. ficar naquela Isso, negação, assim, dizendo, ah, não, meu filho não tem nada, o resultado deu negativo, né? Então é Verdade. justamente. importante. Cláudia, teve uma pergunta aqui sobre a questão da fala do Rafael. Quando ele começou a falar, como que é a fala dele? Bom, em relação à fala, é agora o que a gente trabalha em cima, né? É o É. nosso sonho agora, né? Porque ele fala, né, palavras assim, às vezes palavras isoladas, a gente consegue entender o que ele fala. E graças a Deus, agora assim, de uns 2 anos para cá, ele formou já algumas frases. Então, o dia que ele falou, né, uma frase aqui em casa, eu falei, nossa, amor, você viu? Ele completou a frase inteira, com sujeito, predicado, substantivo, verbo. Eu falei, nossa, que bacana que ele Uhum. falou, né? Ele falou, a porta fechou. Eu falei, nossa, a porta fechou, frase completa. Nossa, completa. Para É, professora de português, então, né? sim, Faz até uma análise sintática da frase faz dele. análise, sim. É tudo de bom, né? Sujeito, predicado. Sim. Então, assim, foi muito bom, né? E assim, às vezes ele fala geralmente uma frase com 3 palavrinhas, né? Por exemplo, né? O Sesal abriu, o Sesal é o clube aqui do lado de casa, né? O Sesal abriu
a piscina tá fechada. Então, assim, ele consegue, né, falar assim. Mas, como eu comentei com você, né, às vezes ele fala ele te conta uma história, assim, aquela história enorme, longa. Só que aí, às vezes, você entende a última palavra. Ele conta aquela história e fala piscina. Aí você deduz, né, alguma coisa relacionada com Aham. piscina, né? Então, assim, mas realmente a fala é complicada, né? Eu vejo que às vezes as mães podem concordar comigo aí que é É um uma desafio. questão, é um desafio. Então ele agora está fazendo, né, a fonoaudiologia. Então, assim, tá fazendo com a doutora Yarine aqui de Cristalina. Só que, infelizmente, também por causa da Ah, pandemia, né? tudo parado. Agora teve que parar novamente, né, por causa dessa nova onda. Mas com fé em Deus, ele vai cada vez desenvolvendo. Agora, uma coisa que ele gosta muito, Rose e os demais, é de música, né? Então, assim, eu vejo que às vezes ele pega uma música lá da igreja, né, da missa, que canta muito na missa, ele canta aquela música inteirinha. A gente vai cantando, ele vai cantando junto a música. Então, ele desenvolve muito com a Legal. música. É Então, uma geralmente, característica, é uma característica da síndrome, né? é. A síndrome é uma característica forte, assim, eles gostam, geralmente gostam de música. Isso, então às vezes à noite aqui em casa sempre tem, né? Antes de dormir, ele me chama, deita aqui, mamãe, na cama, eu deito lá e a gente fica cantando, né? As músicas da igreja. E aí Uhum. vai uns 20 minutos cantando umas musiquinhas É. lá, e aí eu vejo. Aí eu fico pensando, nossa, se fosse para falar essa frase, ele não falaria. E cantando, ele canta, né? Ah, Então, assim, legal. é interessante isso, É porque interessante. comparando também, se quando a gente, exemplo, né? Se a gente for rezar o Pai Nosso e cantar o Pai Nosso, ele fala a frase, né? Ele canta o Pai Nosso bem mais completo do que se fosse só rezar o Pai Nosso. Então, assim, é interessante isso. Aí eu sempre penso, nossa, olha, se fosse falando, Legal. ele não falaria essa frase inteira. E cantando, ele canta um bom pedaço da É, música, é bom assim. falar isso para fono, né? Assim, você deve ter falado É, já, né? Para fono, porque daí ela faz um tipo de trabalho sim, diferenciado, né? é, E, e o que eu acho mais legal da gente falar, assim, é que ele compreende, ele isso. entende tudo que vocês falam, né? Assim, às Sim, vezes ele não consegue se expressar muito bem, né? Então ele está trabalhando essa questão da expressão verbal, mas ele entende, né? E isso É, já é um grande avanço. ele é mais assim receptivo do que expressivo, né? E Sim. assim, igual a questão da fala mesmo, então ele demorou muito para poder falar. Então, às vezes, como a Cláudia falou, às vezes ele falava bem pouquinho, às vezes frases isoladas. Então, às vezes apontava para as coisas e a Uhum. gente procurava, de acordo com as orientações profissionais, procurava assim estimular ele a falar. Tipo, às É, vezes ele quer água, ele apontava na direção da água. Então a gente procurava falar para ele assim, o que que você quer? E ele tentava, né, forçando ele uhum. cada vez mais a se expressar, a dizer que queria, no caso, a água, né? Então assim, procuramos sempre assim trabalhar nesse sentido, forçando mesmo, mesmo que a gente entendia, mas a gente procurava deixar ele assim, se esforçar cada vez mais para poder tentar se expressar melhor, né? Mas é uma Sim. saga, uma jornada longa. Então, assim, a gente não sabe nem precisar quando é que falou a primeira palavra completa, certinha, sabe? Por quê? Porque é algo bem É demorado, de, né? às vezes Foi é de dito. repente também, né? E aí isso. tem uma outra característica deles também, minha filha já aconteceu, de falar uma palavra e depois não fala mais. Então, assim, ela falou uma palavra, depois nunca mais falou nem a palavra que ela tinha Isso. falado e mais nenhuma outra. É, Então aí a gente se perde um pouco no tempo por causa disso também, né? Sim, isso. É sim. difícil. Eu quero até ler o comentário aqui da Yarine, né, a fonoaudióloga. Ela coloca: sim, é o lado direito do cérebro que está respondendo com a música. Podemos até utilizar a música como apoio para o lado esquerdo, que é o da linguagem. Muito bom, muito obrigada, É, Yarine. legal, Isso mesmo, legal. legal. E isso aí que você falou, Rose, é interessante também, porque é uma característica
dele, e acredito também, né, que da síndrome, é a questão do... Vários neuropediatras já falou isso para nós, né? Questão do aprender, desaprender. Aprender, desaprender. Então, teve uma época com uma profissional, né, antigamente, que ele aprendeu a cor amarela. Nossa, aí a gente, nossa, que beleza, ele aprendeu o amarelo. Aí depois passou um tempo, ele esqueceu o amarelo. Então, ele até hoje ele Não confunde sei. as cores. Ele não sabe se as cores é uma confusão na cabecinha dele. Então é isso aí, é o aprender e desaprender todo dia. É. Mas a gente fez um teste com ele para ver se ele tinha o daltonismo, né? Se ele era daltônico. E Ah, pelo teste que foi feito, ele não é daltônico. não, não. Não, não É, é, não. não é. Mas ele faz uma Não é confusão com as. característico. É que não Sim, é característico da síndrome, né? Assim, poderia ser dele, né? Porque não é porque sim, não é característico da síndrome que ninguém vai ter, né? Mas não é certo. algo que é comum na síndrome. Pelo menos nunca ouvi o daltonismo associado, né? Nunca li nada a Sim. respeito. Isso. Uhum. Veio uma pergunta aqui, com quantos anos que o Rafael andou? Foi com mais ou menos uns 3 aninhos, né? Que ele começou a dar os primeiros passos? Foi. Assim, nós trabalhando a questão dos estímulos com ele, a gente colocava ele em empurrar cadeiras, né? Então, procurava trabalhar o máximo com ele. Inclusive, até o engatinhar dele, eu achei que ele pudesse pular essa etapa do engatinhar, né? Então, assim, ele parece que se esforçava, porque o tronco dele sempre foi mais forte, né? O tronco, os bracinhos dele sempre foi mais forte, então ele segurava com mais força nas cadeiras, assim, no apoio, então ele sempre parece que estava com aquela ânsia de querer andar. Mas Uhum. assim, então a gente procurava estimular o andar dele e parece que estava queimando a etapa do engatinhar. Só que depois ele voltou para o engatinhar, engatinhou bem, engatinhou bastante tempo, mas até que nós estávamos conversando, ele engatinhava, ele forçava, né, uma perninha, ele engatinhava normal e a outra ele arrastava. Foi até interessante. Então, assim, um lado dele parece, eu não sei precisar se era o lado direito ou o lado esquerdo, mas tinha um lado que ele tinha um pouco mais de força e o outro ele arrastava. Que travou aqui. Ah, oi, Deu uma travadinha, voltando. mas Voltou, voltou. voltou. Sim, aí a questão do andar mesmo foi com 3 aninhos que ele deu 14 passos, né? Melhor, 14, não, deu 7 passos. Ele estava com 3 aninhos e deu 7 passos. Uhum. Se não me engano, eu falei, não, meu filho vai andar, né? Com a graça de Deus, ele vai andar. Então, assim, o É, andar também foi uma E aí, ó, dificuldade enorme, né? botou pra andar. Aí, é, Deve ter sido igual a minha aqui, é. quando a Melina deu os primeiros passos, eu botei muito para andar. Falei, agora você uhum, vai. Então, botava é, muito para andar e andava em terrenos diferentes, né? A gente ia no sim. parque, fazia ela andar na grama, fazia andar na areia e botava Isso. para andar ali. Inclusive o andar descalço, andar na areia, andar na grama é o recomendado, né? Sempre foi recomendado pelos médicos, pelos É, Aham, profissionais, né? Que sim. estimula mais ainda a sensibilidade, né? E assim, e como ele começou o andar, então como ele tinha assim pouco equilíbrio, na verdade ele queria era correr, né? Então, assim, na verdade ele corria, ele dava aqueles passos mais acelerados, mais apressados, assim, para poder não perder o equilíbrio, né? Então, e a gente procurava, assim, segurar na mãozinha dele para andar devagar com Uhum. ele, para poder ele ir firmando as perninhas, por causa do tônus muscular dele, que era bem flexível, né? Então, é, tinha Sim, pouca força nas perninhas, então, né? sim. eu vou responder a pergunta da Renata. Renata, abraço, nossa colega aí também, né? Ele É, anda sem apoio nenhum? Sim, Renata, agora sim, né? Mas ele está com quase 12 anos, né? Mas realmente, assim, Renata, por muito tempo nós pensamos que ele não ia andar, ele tinha as pernas molinhas, assim, a gente olhava e falou, oh, meu Deus, né? Ele vai andar. Então, assim, realmente com 2, 3 anos, 4 anos, ele tinha a perna bem molinha. Eu lembro quando ele entrou na escola, né?
a professora tinha que segurar a mão dele, né? Então, assim, senão ele caía muito, né? Ele tinha, como eu comentei com Uhum. a Rose, né? A panturrilha dele, ele jogava a panturrilha para trás, assim, a perna parecia um arco, assim, né? Isso tudo era para compensar, né, a falta de equilíbrio. Mas aí, graças a Deus, a fisioterapia, né? Então hoje, e depois passou por essa fase que o Marciano contou, dele querer correr, né? Porque ele não tinha equilíbrio, aí ele não conseguia andar normal, ele tinha que correr para se equilibrar. Aí, graças a Deus, né? Hoje é normal, né? A perninha não é torta, né? Então, assim, Anda certinho. essa questão da panturrilha que era bem assim para trás, já tá tudo normalizado, né? Mas eu acredito que foi realmente a insistência na fisioterapia, porque ele fez Uhum. vários anos, né? Perguntando aqui. Uso de É, prótese. tem, Não, tem uma pergunta. isso, A, a a Andrea, Andrea né? Ele já tá usou ou perguntando. usa órtese? Não, nunca usou. Graças a Deus, nunca precisou usar, não. Nunca, né, teve recomendação, né, amor? Então, o que eles recomendavam era isso mesmo. Era coisas assim, de casa, né? Coloca ele para sair arrastando a cadeira. E arrastando a cadeira, a gente ia atrás segurando ali, né? Eu Então, eram também essas fazia. coisas bem Ai, assim de casa mesmo, né? aham. É, Cláudia, eu tinha anotado aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os benefícios, né, que vocês conseguiram, que eu acho legal trazer isso, principalmente para as famílias que às vezes não têm nem ideia, né? Eu, por exemplo, não tinha ideia dessa questão da fralda que você falou, né? Então, assim, queria que é, vocês falassem um pouquinho sobre a questão do desconto que é possível com a fralda, né, na compra de fraldas, isso. e, e sobre a questão da... Pode falar, depois eu faço Não a pode outra falar. pergunta. Tá. Sobre a questão da fralda, porque o Rafael, ele não tem muito controle ainda, né, fisiológico, então assim, mas de todo jeito nós não, durante o dia nós não usamos fralda nele. Eu fico insistindo com ele, tem que perguntar às vezes, se na hora que a gente menos percebe, já fez o xixi na cuequinha, né? Então assim, mas aí eu sempre falo, Rafael, quer ir no banheiro? Vamos no banheiro? Então assim, aí eu sempre estou falando sobre isso. Aí a fralda nós usamos à noite, porque senão a criança nem dorme bem, né? Porque fica encharcada demais. E aí nós conseguimos, nós pegamos a fralda geriátrica, porque ele já é grande, né? Nós pegamos aquela Big Frau, tamanho G, na farmácia popular. Né? Então, naqueles convênios, que é uma farmácia, qualquer farmácia normal aí do seu Mas, bairro, que tem aham. aquele convênio, né, com a farmácia popular, o que que precisa? Somente levar uma receita de um médico falando que o paciente tal necessita do uso de fralda geriátrica, de fralda, né? De fralda descartável. É só levar, né, essa receita do médico, chega lá, né? Aí tem o desconto, né? Não é de Você graça, sabe, né? Mas você tem sabe o dizer, desconto. você sabe dizer mais ou menos quanto que é o desconto? Assim, é tipo 50% do valor? Quanto que é? Olha, eu vou te falar na prática, questão de porcentagem eu não sei, mas eu só sei que eu pego é de 10 em 10 dias, eu pego dois pacotes de fralda Big Frau G, que é a que deu certo para ele, que essa aí não Uhum. vaza. Então, eu pago R$ 14 em dois pacotes de fralda Big Frau tamanho G, de 10 em 10 dias eu pago R$ 14. Não é o preço nem de uma, né? Então, assim, Eu eu não não tenho, sei. quanto que seria Uma um fralda, pacote? um pacote tá R$ 21,90, 22, 20, tem lugares que é 23. Nossa, então o Então, desconto é bem o grande. desconto é bom, porque eu pago R$ 14 em dois pacotes, né? Então, Sim. assim, vale a pena. É bem interessante procurar isso aí. É mais de 50%. Mais de É, 50%. Bem, bem. é. A Renata está perguntando aqui se poderia para fralda de bebê. Aí eu já não saberia dizer. Eu acho Eu que sei sim. sobre. Não, eu só conheço o desconto para fralda geriátrica. Eu Mas vale a só. pena, é Renata que É, perguntou? Vale a isso. pena pesquisar, Renata, que, né, eu acho que pode ser que dê certo, né? Uhum, é. E eu queria que vocês falassem também um pouquinho sobre a questão do carro que vocês compraram, PCD, que é um carro
para PCD, para pessoa com deficiência não condutor, né? Porque os trâmites são diferentes, quando é para condutor e quando é para não condutor. E aí eu queria que vocês falassem assim, a questão do o que vocês tiveram de redução de imposto ou não pagaram o imposto, como que foi? Certo, certo. O carro PCD, ele tem um valor, tem um teto, né, estipulado. E da época que nós adquirimos, o teto era 70 mil. Então, hoje eu não sei se esse valor Eu acho que já foi ampliado. Eu não, acho acho que que é o acho que é mesmo. isso mesmo. Eu acho, até ouvi uma reportagem há pouco tempo agora dizendo que parece que ainda é esse valor. Então, agora em setembro faz 2 anos que nós adquirimos esse veículo, né? Então, assim, começa tudo com o laudo médico, né? Até a doutora Ellen nos ajudou muito nisso também. Então, assim, tem o laudo médico que é feito, então, uma avaliação, né, para isenção do IPI, que é aquele imposto sobre produtos industrializados, né? Então, começa com o laudo médico, que a médica fez esse laudo e pegou assinatura no próprio hospital também dos profissionais ali, como psicólogos, de um psicólogo, da médica e do diretor do hospital. Então, são 3 assinaturas nesse documento, que é a avaliação para a isenção do IPI. Pronto. Depois disso, a gente, de posse desse laudo, a gente tem que dar entrada na Receita Federal, que tem um sistema chamado CISEM, né, que é um sistema de concessão eletrônica de isenção de IPI. Então, dá a entrada nesse sistema, né, na Receita Federal, ali faz um cadastro, insere o laudo médico e aí coloca os dados, né, pessoais da pessoa, preenche o requerimento e tal. Aí vem uma resposta dentro de 15 a 30 dias, chega a Entendi. resposta dizendo que a pessoa tem 9 meses para poder adquirir o veículo. Tá. Feito E a, isso, e a isenção é só do IPI mesmo, para aí não depois, Aham. esse é o primeiro passo, a isenção do IPI. Aí depois você tem que dar entrada na Secretaria da Fazenda do Estado, Sim, solicitando a isenção do ICMS e do IPVA, né? isso. Então, são 3 isenções do IPI, do ICMS, do IPVA. Aí, na Secretaria da Fazenda do Estado, né, você faz todo um processo também burocrático, entrega de documentação, entrega do laudo, entrega da resposta do IPI que já foi concedido, da entrada, e aí de 30 a 60 dias você recebe então uma certidão, e essa certidão, com ela você vai numa concessionária autorizada para poder fazer a aquisição do veículo. Aí o veículo nosso, por exemplo, no valor de 70 mil, ele saiu por 54 mil. Então quase foi em torno de 24% mais ou menos, né? Uhum. Quase É isso. que já é uma boa ajuda, né? Já é uma boa ajuda, É. né? Sim, De ajuda de bastante, né? Porque 70, de 70 caiu para 54 mil. Uma boa ajuda, né? sim, sim, com certeza. E a gente está caminhando aqui para o final. A gente vai fazer aquele encerramento, calma, que a gente vai falar aqui, mas eu coloquei para o encerramento porque eu achei muito bacana a forma com que vocês colocaram a questão da escola, né? A Andréia, eu não sei se foi a Andréia, mas alguém fez a pergunta com relação à escola, se ele vai em escola regular, como que foi. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Sobre como foi, como que veio esse despertar de colocar numa escola, de colocar na PA e qual escola que ele frequentava antes e como que foi tudo isso. Isso. Ele sempre frequentou uma escola particular regular. Desde 2011, 2012, né? Acho que ele tinha 3 aninhos, de 2 a 3 anos, ele começou na escola regular e lá ele tinha monitora. Sempre a gente deixava bem claro que era direito, né, dele. Então, assim, ele tinha monitora, só que ele não acompanhava a turma, né? Lógico, não, os conteúdos ele não acompanhava a turma, então às vezes era aquele conteúdo meio assim, né, separado ali para ele. E aí chegou um momento, né, então foi desde 2011, 2012, né, ele tinha de 2 a 3 anos,
que ele estudou na escola regular, né, rede particular. E aí chegou um momento, final de 2019, que nós conversamos, falamos assim, não, vamos tentar deixar ele só na PAI, porque realmente ele já estudava na PAI, ele já fazia um atendimento na PAI 2 vezes por semana na parte da manhã. Ele estudava à tarde, né, na escola particular, e de manhã ele fazia o atendimento na PAI, 2 dias da semana. E ainda em dezembro de 2019 nós tivemos essa conversa e decidimos que nós íamos deixá-lo só na PAI, ele ia estudar na PAI. E assim, eu vejo que foi muito bom. Infelizmente, né, e ele estudou realmente assim, né, regularmente na PAI, janeiro e fevereiro, em março já começou a ser online, né, por causa da pandemia. Mas ele entrou na PAI em 2020. Assim, como aluno no período, Como né? aluno. Como aluno, porque antes ele já fazia o atendimento na PAI, como eu disse, né? Desde 2004, né? Acho que 2014, né? 2014, 2015, ele ingressou na PAI. Então ele já fazia, né, o atendimento na PAI há muito tempo. Só que como aluno só da PAI, ele foi de 2020 para cá. Mas assim, como a gente já tem essa experiência com a PAI de muito tempo, eu vejo assim que é um lugar abençoado, né? Eu amo a PAI, né? Tem muitos colegas aí que pode colocar os coraçõezinhos aí, tem muitos professores que estão nos acompanhando. Eu amo a PAI, é um lugar que a gente percebe que os professores, os funcionários, né? Todo o corpo docente é capacitado para trabalhar, né, com a deficiência do seu filho. Então, eu vejo assim que lá ele teve muito ganho lá. Lá tem muitas variedades, né? Então, por exemplo, não é só uma coisa, né? Uma aulinha ali. Tem a ecoterapia, no caso aqui da PAI de Cristalina, né? Tem a ecoterapia, tem a terapia ocupacional, tem tantos benefícios a PAI, tem a musicoterapia, né, com a professora Sara, né, maravilhosa lá da PAI. Então, assim, é uma instituição, gente, que vale a pena conhecer. Eu posso contar rapidinho, Rose, como que eu conheci a PAI, assim, como que me despertou esse amor pela PAI? Sim, a gente tem. Agora o Instagram não derruba mais a gente, mas a gente já está com quase 1 hora de live. Eu falei para você que não dá para ser rápido. Então, não dá. Mas assim, eu vou contar, né? Rapidão aqui. Eu estava num desfile de 7 de setembro, assistindo, né? O desfile lá com o Gabriel e o Rafael. Passou o Marciano desfilando, né? Pelo quartel. Aí, de repente, vem aquela próxima escola e era qual? Era a PAI. E eu não conhecia ainda a PAI aqui de Cristalina, assim, né? E aí eu vi aquelas crianças vindo, né? A banda de música, né? A banda de música me encantou. Eu olhei para aquilo assim, né? Aqueles alunos com cadeiras de roda, com as dificuldades, as deficiências de cada um. E que gracinha, eles tocando aquela banda, passou os meninos com os pais, né? Com as cadeiras de rodas, com os professores, com as faixas. Gente, aí me veio aquela emoção no coração e eu falei, ano que vem eu quero estar nesse desfile. E isso aconteceu. Aí no desfile, né, de 7 de setembro do ano seguinte, eu estava lá, né? E todo ano a gente desfila, né? Exceto agora, né? Que não tem como desfilar. Não tem desfile. Mas todo ano nós estamos lá desfilando pela PAI, segurando a faixa de pais especiais. Então, assim, eu sou apaixonada na PAI e eu vejo assim, eu comentei isso com a Rose, né, que todos nós temos deficiências. Às vezes as nossas deficiências estão aqui, escondidas dentro de nós. As nossas deficiências, muitas pessoas não veem, mas a gente sabe quais são as nossas deficiências e Deus mais ainda. Mas Deus transforma as nossas deficiências em amor ao próximo, né? Num bem que a gente pode fazer por o outro. E assim a gente percebe com os nossos filhos. Os nossos filhos têm as deficiências que muitas vezes são visíveis. A pessoa chega assim, olha e fala: o que seu filho tem? Né? Porque ela é visível, é uma deficiência visível, que às vezes dá para a pessoa perceber a ponto de ela chegar e perguntar o que ele tem.
mas todos nós temos deficiências. E quando a gente começa a encarar o mundo assim e falar, meu Deus, quantas deficiências eu tenho, como eu sou péssima na matemática, né, Rose? Eu sou péssima na matemática. A Rose é, né, expert na matemática. Mas eu vejo isso, entendeu? Que como eu tenho deficiências, mas as minhas deficiências estão aqui dentro. E as dele, não, né? Dos nossos filhos, às vezes, são mais, né, visíveis. Mas é a gente sempre olhar com amor. E a palavra que nós temos que ter, nós como pais especiais, é uma palavra: aceitação. A partir do momento que você aceita o seu filho como ele é, você fala assim: bora, vamos ser felizes, vamos buscar tudo para esse menino crescer. Agora eu até emociono, né? Mas não vamos deixar de viver a vida que eu achei bacana ver isso em vocês, assim, porque vocês continuaram vivendo a vida de vocês. Uma coisa que eu achei legal é que assim, vocês tratam os dois como iguais, né? Não tem diferença, o Rafael do Gabriel. Então você até falou, os dois brigam bastante. Tem, aqui tem as brigas, né? A gente tenta apartar as brigas, mas é tudo. E outra questão também muito interessante, Rose, que eu vejo, que a gente nunca deixou de ir nos lugares por causa do Rafael. Às vezes, assim, eu lembro muito dessa cena, né? A gente chega no médico, né? Lá numa clínica, lá em Brasília, a gente tenta entrar discretamente naquela coisa assim, né? Você tenta ser discreto possível. Aí o Rafael já entra. Boa tarde, bom dia. Às vezes é de tarde, ele fala bom dia. Então, assim, com o Rafael, não dá para você ser discreta. Não tem então, como. assim, não tem como ser discreta com ele, que ele entra, aí ele pega nas pessoas, ele chega, ele encara, ele coloca a cara assim na pessoa. Então, tem hora que a gente fica até sem graça com isso, né? Fala assim, Rafael, menos. Aí tem gente que não entende, olha assim, fala, o que ele falou? Eu falei, ele falou que o dia tá lindo, né? Porque eu também não entendi o que ele falou. E assim vai. Mas isso é legal mesmo. Porque a gente nunca deixou de lugar, entendeu? Às vezes, igual faz, chega na pizzaria, aí aquela gritaria na nossa mesa, aquela coisa, das pessoas olhando, eu falei, eu não tô nem aí, né? Vamos ser felizes. E a gente nunca deixou de fazer nada para falar assim, não vamos sair que o Rafael dá trabalho. Não, então assim, a gente vai, nós somos católicos, então a gente vai à missa, às vezes na missa a gente tem que controlar o Rafael ali para ele ficar quietinho, né? Mas eu nunca deixei, né, de ir à missa. Eu não vou na missa porque criança dá trabalho, né? Então a gente sempre, né, saiu com ele, né? Então assim, e quem conhece, tô vendo os comentários aqui, né? Ione, amiga querida, um abraço e todos os amigos queridos que conhece o Rafael, é isso aí, né, Ione? Como ela foi, é a pessoa mais linda. E é isso aí, gente. Se a gente tivesse a inocência que os nossos filhos têm, nós seríamos pessoas muito melhores. Então, assim, que a gente possa aprender com os nossos filhos especiais, né? Nós que somos pais especiais, que nós possamos aprender com os nossos filhos especiais a pureza, a inocência que eles trazem no coração. Aí, com certeza, nós somos seres humanos melhores. Sim, é verdade. Eu acho que isso torna a gente melhor mesmo. Mas eu acho que o principal bem que vocês conseguem fazer assim para todo mundo é realmente sair com o Rafael. Isso. O Rafael, pessoas com deficiência têm que estar nas ruas, têm que estar em todos os lugares, para todo mundo ver que isso é natural. Isso não vai deixar de existir, né? Então, isso para mim, assim, é o que a gente faz de melhor, é sair. Tem que sair mesmo. Vai dar trabalho? Vai. Mas não precisa sair. O dia que a gente estiver mais estressado, fica em casa, que a gente estiver estressado. Mas o quanto mais a gente puder sair, levar e mostrar que, gente, olha só, a vida é essa diversidade como um todo, né? E eu quero... E Rose, eu quero destacar aqui que nossos compadres estão nos assistindo. É muito lindo, né? Assim, ele tem uma interação com os vizinhos aqui, então nós temos nossos compadres, que são nossos vizinhos. Então, né, agradeço aí, beijo, Marina, Paulino, né, que estão nos acompanhando, toda a família deles, o carinho. E uma questão muito interessante, né, gente? Os animais fazem muito bem para as crianças, tá bom? Nós temos 2 cachorros aqui
e foi um bem enorme esses cachorros para o Rafa, né? Às vezes é uma coisa que a gente nem tinha ensaiado, né, Rose, de falar, mas é interessante isso aí, porque nós relutamos muito também para não ter animal, né? Ah, vai dar trabalho, mas faz um bem enorme também. Que as minhas não estejam escutando, né? Tô aqui, Então, ai meu Deus. faz um bem enorme. Então, toda tarde, né? O meu vizinho aqui, o meu compadre, o Paulino, né? Vai passear com os cachorros, ele vai junto, né? A Marina. Então, assim, é uma alegria. Então, e ele interage muito com os animais. Então, faz muito bem. Viu, Legal. gente? Pensa nisso. O animalzinho pro seu filho especial aí. Gente, queria agradecer de novo vocês. Muito obrigada por terem participado, por terem vindo aqui dividir a história de vocês com a gente. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente até agora aí assistindo. Aqui teve uma mãe que falou que também não escutou a questão do cachorro. É, né? Vamos lá, já vamos ter cachorrinho. Dá trabalho, mas não é tanto também não. Então, muito obrigada a todos, um beijo enorme aí. Espero que um dia a gente consiga se ver pessoalmente, né? Isso, com fé em Deus. Eu quero. Eu só queria pode falar. dizer o seguinte, Rose, que às vezes a gente fica esperando muito dos nossos filhos, né? E assim, porque você planeja para ele um futuro, planeja para ele ser um profissional nisso ou naquilo, né? E assim, e aí quando você recebe um presente desse na sua vida, como o Rafael, então você vê assim que ele nos ensina a cada dia a ser mais humanos, né? Enquanto você não fica mais naquela expectativa, de que meu filho vai formar nisso ou naquilo, mas você fica naquela expectativa que meu filho vai falar, você fica naquela expectativa que meu filho vai andar, né? Então assim, são aquelas coisas mais simples da vida, né, que você vê que faz uma diferença enorme. Então você passa a ter mais sabor na vida, passa a saborear mais a vida, porque eles nos ensinam a ser mais humanos e menos competitivos, né? Mas a ser mais humanos, a ver a vida com, né, com um olhar, com um coração, né, com a mente mais aberta. Muito bem. Sim, é isso Nossa, mesmo. mas passou rápido, Rose. Já acabou? Passou muito rápido. Bom, já deu mais de uma hora aqui. Tá, mas eu posso. O Rafa tá inclusive tentando abrir a porta ali. Eu posso. Mostrar o Rafa? Pode. Ali. Mostra o Vem Rafa cá, aqui Rafa. pra gente. Gente, eu quero também agradecer muito, foi uma experiência maravilhosa, foi a nossa primeira live, né? A Rose sabe o medo que nós estávamos, né? Era um medo enorme. Mas assim, foi uma experiência maravilhosa. Quero agradecer a todos, nossos familiares lá de Araguari, a Aline colocou aí, né? Amamos muito vocês. Fala boa noite, pessoal. Ó, o Rafa, ele já chega falando boa noite. Vai, fala boa noite. Vem cá. Fala boa noite. Aqui, ó. A gente vai mostrar a Mel aqui também, ó. Olha lá, Melina, olha que linda. Olha aqui a Melina. Fala, Patrícia, boa noite. Oi, gente. Oi. Oi, Melina. Tudo bem? Olha lá, Rafa, fala boa noite. Nossa, a Melina já era para estar dormindo, mas ela tá aqui ainda acordada. Acho que ela queria fazer essa ponta aqui na live. Ela tá bocejando já. Olha lá, Rafa. Aqui, esse é o Gabriel. Esse é o Gabriel. O Gabriel disse que vai fazer uma live com a gente, viu, gente? Só para falar como que é, irmão. Gabriel prometeu, viu, Gabriel? Eu lembro disso. Prometeu, Biel? Fazer a live que ela falou? Fazer uma live sobre irmãos. Isso aí, gente, Biel. então tá jóia. Obrigada, boa noite para vocês. Um beijo grande para a família toda. Muito obrigada, Rose. A gente só tem a agradecer. Calma. Nós temos a agradecer muito a você, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. E um abraço e um beijo para todos que estão nos acompanhando. Já tem alguém me forçando aqui, ó. Beijo, gente. Obrigado, boa um noite para você. Todos. Fica com Deus. Deus abençoe. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.